no programa aqui sobre o que vai acontecer nos finais dos dias, porque a palavra de Deus nos orienta sobre isso. E a questão que eu quero colocar para você, professor, é exatamente o engano que o inimigo de Deus vai fazer para o povo de Deus. Porque ele vai misturar as coisas a ponto de que, se você não estiver firmado nos caminhos de Deus, na palavra de Deus, você não consegue identificar. Mas como assim eu não consigo identificar? O que ele vai armar que a gente não vai conseguir, quem sabe, distinguir o que é certo e o que é errado, professor? Essa é uma pergunta, Tito, das mais importantes para a época em que nós vivemos. Aqui em 2 Timóteo 4:3 tem uma profecia que diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos. Aqui diz que haverá um tempo, em que pessoas não suportarão a sã doutrina e que irão, consequentemente, ensinar o erro para as pessoas. E de acordo com esse texto que você leu, Tito, ali em Mateus 24, ali diz que a sutileza do inimigo para enganar as pessoas será tão grande que, se possível, ele enganaria até os escolhidos. Exatamente. Agora, por que isso vai acontecer? Porque ele vai se aproveitar de que alguns não estão aceitando a doutrina pura da Bíblia e ele vai misturar a verdade com a mentira. E a mentira, ela se torna muito perigosa quando ela parece verdade. O diabo, por exemplo, ele não vai aparecer para ninguém dizendo assim: olá, eu sou o diabo, tudo bem, eu vim tentar você. Pelo contrário, ele vai se disfarçar, utilizar pessoas, circunstâncias e inclusive religiões, para enganar as pessoas. Agora, de que maneira este engano vai acontecer? Olha, por incrível que pareça, uma das formas de o inimigo enganar as pessoas nos últimos dias será usar algo que Deus faz. E o que Deus faz? Deus pode e Deus faz milagres. Só que o diabo usará muito dos milagres para poder dar às pessoas a ideia de que determinada igreja ensina a verdade. Então o que acontece? O diabo faz um milagre através de um indivíduo que não segue a palavra de Deus, e a pessoa, na sua sinceridade, ela acaba aceitando aquele milagre como vindo de Deus. E aí está um perigo, porque o diabo, das duas maneiras, ele está feliz. Quando o ser humano é ateu, ele está muito feliz porque não tem ameaça alguma para o reino dele e esse indivíduo automaticamente já está do lado dele. Agora, outra coisa que também não ameaça o diabo é eu ser um religioso. Eu ser um religioso e não seguir a palavra de Deus, então dá na mesma coisa. Por isso, Cristo em Mateus 7:21-23, ele diz o seguinte: nem todo o que me diz ou que me chama, de Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E aí ele continua nos versos 22 e 23 falando o seguinte: ora, muitos naquele dia que eu voltar vão dizer assim: Senhor, eu não fiz milagres no teu nome, eu não expulsei demônios, eu não fiz tantas maravilhas no teu nome. E aí Cristo vai dizer assim: nunca conheci você. Aparte de mim quem pratica a iniquidade. A palavra iniquidade no grego é a palavra anomian. E esta palavra em Mateus 7:23 significa desrespeito à lei. Então você percebe que, além de o inimigo utilizar milagres para enganar as pessoas, o inimigo vai utilizar-se de um argumento muito perigoso, o de que os mandamentos de Deus foram abolidos na cruz de Cristo. Se esses mandamentos foram abolidos, muitos vão encontrar justificativa para o seu estilo de vida errado. Muitos vão encontrar justificativa para uma graça barata, ou seja, uma graça que me salva, mas que não transforma a minha vida, e o diabo quer exatamente isso. Agora, qual é a nossa segurança para nós discernirmos entre a verdade e o erro, sendo que o erro é de forma tão sutil, misturado com a verdade? Nós temos só uma segurança. Eu tenho alguns textos aqui, Tito, eu queria que tu me ajudasse a ler alguns textos. Pois não. Eu vou ler Isaías 8, 19 e 20, e você vai ler Marcos 12, 24.
Marcos 12, 24. Isso, e nós vamos aqui ler juntos esses textos para nós mostrarmos, amigo Tito, para você, querido telespectador, amigo internauta, que a nossa segurança diante dos enganos do inimigo é apenas uma. E você vai ver agora qual é. Eu vou ler primeiro Isaías 8, 19 e 20, e o Tito vai ler Marcos 12, 24. Isaías 8, 19 e 20 diz o seguinte: quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que tagarelam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos, à lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a luz. Ou seja, esse texto afirma que qualquer ensinador tem que estar baseado na lei, ou seja, em toda a palavra de Deus. Aqui está a nossa segurança. E agora o Tito vai ler Marcos 12, 24, que é uma advertência de Cristo para todos nós. Jesus respondeu: como vocês estão errados, não conhecem nem as Escrituras Sagradas, nem o poder de Deus. Olha como Cristo fala aqui, Tito. Cristo fala que um dos erros do ser humano é não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então muitos serão enganados por falsos milagres, não é? Com aquela teoria de que a lei foi abolida. Muitos serão enganados com a teoria de que existe imortalidade da alma sem que a pessoa coma da árvore da vida. Muitos serão enganados com a doutrina do tormento eterno no inferno. Por quê? Porque erram e não conheceram as Escrituras. E aí nós temos um conselho no Salmo 119, verso 18, que esse conselho deveria servir de oração para todos nós, amigo telespectador e internauta. Aqui diz o seguinte, Salmo 119, 18. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. A solução é nós orarmos a Deus e pedirmos que Ele tire a venda de nossos olhos, para que nós contemplemos as maravilhas da palavra de Deus, incluindo, claro, os seus 10 mandamentos. E para que isso aconteça, para que você e eu fiquemos seguros, nós precisamos da orientação de uma pessoa divina, que se chama Espírito Santo. Diz aqui João 14, 26 o seguinte: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Você percebeu? Nós precisamos submeter-nos à influência da terceira pessoa da Trindade, para que Ele possa desvendar os nossos olhos, a fim de compreendermos a Bíblia. E compreendendo a Bíblia corretamente, nós poderemos discernir entre o certo e o errado, para que não sejamos enganados, não é? Por teorias falsas, por doutrinas errôneas e por religiões que dizem falar em nome de Cristo, mas que não incentivam as pessoas a viverem como Cristo. Agora, professor, existe uma outra coisa também, que a palavra de Deus fala alguma coisa, mas eu já ouvi falar, eu não sei se isso é verdade. Satanás vai imitar a segunda volta de Jesus? Isso é uma coisa que poderia enganar a muitos naquele tempo. Naquele tempo vai enganar a muitos, mas como identificar? Se Satanás ele pode se transformar em um anjo de luz, se ele vai personificar Jesus aí, como é que eu identifico isso? Sabe, Tito, essa é uma pergunta muito importante. Isso está escrito na Bíblia? E tem na Bíblia isso que você mencionou. Eu vou ler aqui um texto para nós, que eu acho que está em 2 Tessalonicenses. É isso mesmo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4, mostra que o inimigo realmente tentará contrafazer, ou seja, enganar, imitar a volta de Cristo. Isso aqui está bem interessante esse texto. Diz o seguinte: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Aqui diz que haveria a manifestação
do homem da iniquidade, que tem dois significados aqui, mas especialmente aqui se refere ao inimigo de Deus. Aqui diz que ele iria se manifestar, e se manifestar como se fosse um objeto de culto no lugar de Deus. Então realmente ele vai imitar, tentar personificar a volta de Cristo. Agora, como eu posso saber a diferença entre o verdadeiro e o falso? Tem um minutinho aí, professor. Tem um minutinho, mas vai dar tempo. Duas dicas essenciais. Primeiro, de acordo com Apocalipse 1:7, Cristo virá nas nuvens do céu e todo olho verá. Ok. Cristo tem o poder da onipresença, então ele será visto por todas as pessoas no mundo ao mesmo tempo. Já o diabo não tem esse poder da onipresença. Ele vai aparecer em regiões específicas da terra como se fosse o Cristo. E uma segunda dica é, o diabo, quando personificar a volta de Cristo, ele vai dizer que a lei de Deus, que é a transcrição do caráter de Deus, o reflexo do caráter dele, ele vai dizer que a lei foi mudada. O verdadeiro Cristo, em Mateus 5:17 a 19, disse que não é para tirar nem um i e nem um tio da lei de Deus. Então como é que ele viria no futuro dizendo que a lei foi abolida? De forma alguma. Por essas duas especiais características, nós podemos distinguir quem será o verdadeiro e quem será o falso Cristo. Muito bem, professor. Bom, o nosso programa está apenas começando, ainda temos bastante coisa aqui para aprender e você é quem vai dar continuidade no programa. São os seus questionamentos, as suas perguntas, chegando aqui, que serão colocadas na mira da verdade. Não sai daí não, a gente volta já já.